Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um Bereano de verdade, e nós seguimos adiante com um plano, com um projeto, com um propósito da leitura da Bíblia para o ano de 2025. Leitura de hoje, Jó, capítulos de número 12, 13, 14 e 15. Vamos à leitura? O subtítulo da minha Bíblia vai dizer: Jó se defende das acusações de seus amigos. Então Jó respondeu e disse: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos? Eu que invoco a Deus e ele me responde, o justo e o reto servem de irrisão? Tocha desprezível é na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará. Até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas essas coisas é que a mão do Senhor fez isso? Que está na sua mão a alma de tudo, quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Oh, aleluia! Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Como com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que derriba e não reedificará, e quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém nas águas se secam, e alarga se transformam em terra. Com ele está a força, a sabedoria, seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto nos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a falta, e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. E as profundezas das trevas manifestam a sombra da morte, traz a luz. Multiplica gentes e faz parecer, dispersa gentes e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes das gentes da terra e os faz vaguear pelos desertos, sem caminho. Nas trevas andam a palpa delas, sem terem luz, e o faz desatinar como ébrios, ou seja, como bêbados. Capítulo 13 segue já falando: eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior. Você vê que coisa linda? Jó está batendo de frente aqui, ó. Mesmo debilitado, ele não está aceitando aquelas acusações. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras. Olha aí, ó. E vós todos, médicos que não valem nada. Oxalá, quem dera tomara, vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele anunciareis a mentira? Fareis a aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom, se vos esquadrinhassem ou zombaria dele, como se zomba de qualquer homem. Certamente vos repreenderá em oculto, e fizerdes distinção de pessoas. Porventura não vos espantará na sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como cinza, as vossas alturas como altura de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomaria eu a minha carne com os meus dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que se me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele, e também isso será a minha salvação.
porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões, e com vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei e serei achado justo. Quem é que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo. Não me escondereis o teu rosto, desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei. E eu falarei, e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e tens por teu inimigo? Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? E perseguirá o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também põe os meus pés a cepos, e observa todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, e como um vestido o qual rói a traça. Então você vê que Jó agora ele bate de frente, e ele abre o pé, ele queria saber por que aquele mal estava divino diante dele. Tamanho mal, né? Uma atrás da outra. E ele segue firme. Ó. Agora o capítulo 14. Jó roga a favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal, abre os teus olhos e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem é do imundo tirará puro? Quem do imundo tirará puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. Desvê-te dele, para que tenha repouso, até que como um jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Mas o morto, o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota, fica seco, assim um homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem erguerá o seu rosto. Oxalá me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a sua ira se desviasse, e me pusesses no limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver. Todos os dias o meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Clamar-me-ias, e tu me responderia. Afeiçoa-te a obra das tuas mãos. Agora conta os passos, não estás vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desface a rocha, e remove o seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó na terra. A tua faz perecer a esperança do homem. Tu, para sempre, prevalece contra eles. Ele passa, tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele saiba, ou ficam minguado, sem que ele o perceba. Mas a sua carne, nele tem dores, e a sua alma, nele lamenta. Então você vê que Jó agora aqui, ele é cirúrgico, onde ele questiona, indaga, bate o pé, chama os amigos de mentirosos, fala que a sabedoria dele é se eles calassem, se eles ficassem quietos, porque eles estavam falando coisas que eles não sabiam. Então, o capítulo 15 agora, nós vamos finalizar da seguinte maneira, ó, ele acusa Jó de impiedade, eles continuam acusando, ó, que prova, hein, meu irmão, não é fácil não, hein. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Censurando ou arguindo com palavras que nada servem e com razões de que nada aproveitam. Ou seja, ele estava dando total descredibilidade nas palavras de Jó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Palavras que nada servem, com razões que nada se aproveita. Ou seja, tudo que você está falando aí, Jó, é mentira. Você está ocultando algo aí. E tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhesses a língua dos astutos, a tua boca te condena, não eu.
Os teus lábios testificam contra ti, e és tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou fosse gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o decreto, ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti somente limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Quem é que tendes que não age em nós? Também há entre nós encarnecidos e idosos, muito mais idosos que teu pai. Porventura, consolações de Deus te são pequenas, ou alguma coisa oculta em ti. Olha lá, tá vendo? Eles estão ali sempre apontando. Por que te arrebata o teu coração e por que piscas os teus olhos? Para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Quem é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem, que bebe a iniquidade como água. Ele faz mostra que o ímpio é atormentado nessa vida. Olha como que ele vai comparar Jó, hein? Escuta-me e mostrá-lo-ei, e o que vi te contarei. O que os sábios anunciam e o que ouviram de seus pais e não ocultaram, os quais somente se dera da terra, nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias do ímpio se dá pena em si mesmo, no curto número de anos que se preservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevirá o assolador. Não crê que tornarás das trevas, mas o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo, onde está o bem? Onde está o dia das trevas que lhe está perto a mão? Assombram-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como o rei preparado para a peleja, porque estendeu a sua mão contra Deus, contra Todo-Poderoso se embraveceu, arremeteu contra ele a dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou enxúndia nas ilhargas. A ilhargas é a região do lado, tipo na lateral assim, essa área aqui chama-se ilhargas, como se fosse aqui perto da cintura. Não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama de fogo se secará os seus renovos, e ao sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se em si mesmo, porque vaidade será sua recompensa. Antes do seu dia ele se consumará, e o seu ramo não se reverdecerá. Sacudirá suas verdes como a vide, e deixará cair a sua flor como a da oliveira. Porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá a tenda do suborno. Concedem trabalho e produzem iniquidade, e o seu ventre prepara enganos. Que batalha, irmão! Que batalha tremenda. Os amigos que eram para ajudar, que eram para fortalecer, fica procurando uma brecha, fica atacando, fica comparando agora com o ímpio na prática da impiedade, ou seja, que o final de Jó, que não tinha mais jeito para ele, está assinando uma sentença, ó, não vai ter mais jeito para você, não vai reverdecer, não vai restituir, não vai restaurar a saúde, não vai ter mais nada. O que te aguarda é o final. Olha o que ele fala, ó, concebem trabalho, produz iniquidade, lembra iniquidade, pecado consciente e continuado, e o seu ventre prepara enganos, ó, chama ele de mentiroso e por aí vai. Meu irmão, seja como for, por isso que esse livro é um livro de sabedoria, hein? Em tudo isso, você vê que Jó não pecou contra Deus, mas ele bateu de frente com os seus amigos que a todo tempo estavam acusando. Então que nós possamos ser firmes, firmados e fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, entendendo que verdadeiramente todas as coisas cooperam para o bem, para o bem daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Que Deus continue nos abençoando, é uma leitura bem simples de entender, então não vou ficar pontuando muito, porque é a sequência da história entre que os amigos acusam e Jó se defende. Quando chegar um outro ponto aqui, eu dou mais um mergulho, mas nesse momento a leitura está sendo bem clara, bem cristalina, que está clarificando o nosso entendimento acerca de nós olharmos para nós mesmos e termos mais empatia pelo próximo. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo, um Benena de verdade, e até amanhã, querendo Deus. Deus te abençoe.